Mão de obra no Brasil Colônia, Gabaritaí. Olá, queridos alunos e queridas alunas, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal História e Sociologia Articuladas. Eu sou a Prof. Ale Lopes e hoje vamos fazer mais um comentário sobre Brasil Colônia. Isso mesmo, pegando um assunto que sempre cai nas provas, que é mão de obra na colonização, certo? Eu vou comentar uma questão da FUVEST e ela está na descrição desse vídeo, então eu vou ler aqui e você acompanha por aí. E já vou dizer, curte o nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo e a missão aqui é gabaritar história na sua prova do final do ano. Então vem comigo porque temos muitas coisas pela frente, tá bom? Eu vou ler aqui, você acompanha aí e vamos ver do que se trata a questão. FUVEST. Quanto à utilização da mão de obra durante o primeiro século da colonização, na região nordeste do Brasil, pode-se afirmar que, gabarite aí, letra C, C de coruja, diz o seguinte: desde o final do século XVI até o início do XVII, negros e indígenas coexistiam nas propriedades açucareiras, realizando por vezes tarefas diferenciadas. Essa alternativa é ótima, essa questão é ótima para a gente revisar o seguinte: ele fala primeiro século da colonização e coloca numa região, Nordeste. O que a gente sabe? Que no primeiro momento a mão de obra escrava utilizada foi indígena. Só lá no século XVII é que o comércio escravista tem um processo de ascensão. Então, até então, a lavoura açucareira, ela se utilizava da mão de obra escravizada indígena. A lei que proíbe a escravidão indígena, ela também é do século XVII. E lembre-se que ela ainda tinha uma exceção, que era em relação à guerra justa. Os índios que resistissem à catequização poderiam ser aprisionados também. Então é bem interessante para a gente lembrar que escravidão indígena e escravidão africana coexistiram, elas dividiram o mesmo espaço produtivo que foi o espaço do engenho. Contudo, é verdade que o comércio escravista, a partir do século XVII, ganha uma importância econômica fundamental. Ela passa a ser, com certeza, uma atividade econômica que vai ser importantíssimo para a consolidação do sistema de colonização portuguesa na América, né? Então, a escravidão africana, mas isso se dá a partir do século XVII, certo? Então, até nesse momento, a escravidão indígena tem uma importância fundamental e você precisa se lembrar disso, tá? Então isso está para além daquela atividade de aprisionamento do sistema bandeirista, do movimento do bandeirismo, que se dá sobretudo no Sudeste brasileiro, tá bom? Então ele tá falando lá do Nordeste. No Nordeste tem aprisionamento indígena? Sim. Tem utilização de mão de obra indígena? Mão de obra escrava indígena? Sim, mas lá no século XVII, quando o comércio escravista africano ganha peso econômico, então a gente tem uma mudança, né, da estrutura indígena para a estrutura escravista africana, tá bom? Por que não podem ser os demais itens, Ale? Olha lá, o item A, o escravo africano foi utilizado preponderantemente desde a fase de escambo do pau-brasil? Óbvio que não. A fase de escambo do pau-brasil se dá sobretudo entre 1500 e 1530, né? E o escambo se dá por meio de contratos de concessão. Então, portugueses conseguem contrato de concessão com a coroa portuguesa, estabelecem uma atividade extrativista e utilizam mão de obra escrava, mão de obra indígena, mas não escrava, e sobretudo de escambo, então troca e por aí vai. E a B, gente, olha só, as tribos tupis realizavam comércio das madeiras com os franceses, ao passo que os aimorés e nagôs plantavam gêneros alimentícios para os jesuítas e colonos. Várias coisas erradas aí. Primeiro, tupis não comercializavam madeira com os franceses. Segundo, os aimorés, eles jamais poderiam ser considerados produtores de gêneros alimentícios para os jesuítas e colonos, porque eles foram índios guerreiros, certo? O último povo aimoré que a gente conhece, que ainda existe no Brasil, são os Krenak. Então, eles lutaram bravamente contra a ocupação colonial, certo? Então foram inclusive muito mortos, assassinados e aprisionados pelos portugueses. Os nagôs são africanos e africanos também não produziam gêneros alimentícios para jesuítas e colonos. Eles eram escravos, fechou?
A C é o gabarito e a D, porque não pode ser? As principais atividades econômicas nesse período tinham como base o trabalho familiar e a mão de obra livre. Claro que não, né? A gente sabe que no Brasil houve plantation, mão de obra escrava, grande propriedade latifundiária, exportadora e monocultora. Guarda isso. E por fim a E, falência do escambo do pau-brasil redundou em utilização exclusiva do indígena na cultura açucareira e na criação do gado. Errado, né? O próprio enunciado já mostrou pra gente que mão de obra escrava indígena e africana coexistiu. Então essa palavra exclusivamente, né? Ela acaba com a questão com a alternativa, tá bom, gente? Então eu espero que tenha ajudado esse vídeo na revisão dos seus estudos sobre Brasil colonial, mão de obra. É uma coisa muito importante para você levar para sua prova. Então curte esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal, vamos espalhar amor e conteúdo pela internet. Um beijo, bons estudos, tchau!